Bem, a portaria 2971, e aí eu vou fazer um adendo, houve uma onda em que ela apareceu mais em prova e agora diminuiu a quantidade de questões, mas é assim mesmo, hora cai, daqui a pouco some, daqui a pouco volta de novo. Então, a portaria 2971, né, trouxe o componente da motolância, e isso virou, né, na verdade, um requisito muito importante para grandes centros, em especial Rio e São Paulo, onde o trânsito é muito ruim. E aí, por exemplo, isso começou em São Paulo. Qual era a dificuldade que eles tinham? Acontecia um acidente, lá acontece acidente todos os dias, a todas as horas, e acidentes graves, e o componente, né, da ambulância não conseguia chegar, e perdia tempo. Então, qual é o conceito da motolância? Atendimento rápido, principalmente de pessoas acometidas por agravos agudos, que são tempo dependentes. Então, vai a equipe na moto, já levando uma mochila com o material, que eu até coloquei na apostila, embora não esteja caindo em concurso, mas eu deixei para vocês conhecerem, com um componente básico de atendimento. Então, qual é o papel desse profissional? Ele chega ao local, aborda a vítima e mantém aquela vítima já no primeiro atendimento até que o componente de ambulância ou básico ou avançada chegue e consiga levar o paciente. Tá? Ou aeromóvel, porque na cidade também o aeromóvel funciona. Tá? Então, dentro dessa proposta, a motolância é o atendimento rápido. Tá? E ganhou o nome de motolância. Tá? E isso, como eu falei, há uns 2, 3 anos começou a cair bastante em prova. Agora deu uma desaquecida, em especial depois da pandemia, mas eu não duvido que daqui a pouco vai voltar, porque é um componente que está ativo e expandindo dentro das principais capitais do Brasil. Então, daqui a pouco vai voltar a aparecer nas provas, e se for fazer prova, por exemplo, para SAMU, aí cai de forma clássica. Tá? Deu para entender isso aqui? Ok? Enfermeiro. Normalmente enfermeiro. Normalmente é enfermeiro. Isso. A pergunta foi, e o profissional? Normalmente é o enfermeiro que vai, tá? Aí tem o motociclista, o que conduz a moto, e o enfermeiro. Teve até no início, estava indo com o próprio enfermeiro conduzindo a moto. Só que isso foi questionado porque tem que ter alguém cuidando do equipamento também da motocicleta, enquanto o atendimento está sendo feito, né? Porque a gente não está falando aqui de um país tranquilo, um país que tu pode deixar tuas coisas ali, virar as costas e vir, e não sei o quê, e teve roubo de moto. Enquanto o cara estava atendendo, roubaram a moto. Tá? Então, assim, então, assim, gente, é o Brasil, né? É o Brasil. Eu fico imaginando a cara do socorrista lá, coitado, atendendo, daqui a pouco, olha, cadê minha moto? É complicado, gente, é complicado. Foi essa a primeira parte? Foi. Como eu falei, não tem muito o que explicar, só um ou outro componente, mas eu tenho mais direcionar vocês do que qualquer outra coisa. Agora vamos ao segundo tema, que cai bastante também, acolhimento e classificação de risco. E aqui, o perigo do que a gente vai explicar é a nossa prática. Porque hoje, quem faz acolhimento e classificação de risco nas emergências? O enfermeiro. Técnico de enfermagem pode fazer, gente? A pergunta foi, técnico de enfermagem pode fazer classificação e acolhimento de risco nas emergências? Sim ou não? Pode ou deve? Eu acho que pode. Alguns dizendo não, outros dizendo sim, outros com aquela cara de depois tu decide, eu concordo. E percebam, atualmente tem caído bastante em prova as resoluções do COFEM, tá? Eles descobriram uma mina de questões de concurso para resoluções do COFEM. Aí tu vai fazer a prova que a prova segundo a resolução COFEM número tal, tu fala, caraca, existe isso, E tu nem sabia que existia, tu descobre na hora da prova que aquele troço existe. Tem uma resolução falando de acolhimento e classificação de risco, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque tá caindo em concurso. Então a gente tem que olhar. Mas antes de mais nada, o acolhimento e classificação de risco, ele veio para fazer, né, o atendimento rápido daquela demanda e separar, tá, não pelo conceito de ordem de chegada, que era o que acontecia lá atrás, né, humanizar o atendimento, porque antigamente, né, há 15 anos atrás,
quem fazia o acolhimento e a classificação de risco era o porteiro, o segurança da unidade, que ficava com o cacetete na mão. Eu falava, o que foi? O que tu tá sentindo aí? Aí eu olhava para a cara do cara. Se tivesse com a cara de dor bem feita, entrava, senão guardava. Gente, isso era real, de vários hospitais, a coisa de anos atrás. Eu sou enfermeiro dessa época. Aí o segurança chegava, chamava, eu trabalhei no hospital que o segurança tinha quase 2 metros de altura, né? Praticamente o que ele mandava eu fazia, né? Porque ele chegava para mim, tem um cara ali, eu falei, pode deixar que eu atendo, eu vou lá, vou atender, né? E era um procedimento totalmente disforme do que a gente se espera, né, de uma unidade de saúde. Com o passar do tempo veio o procedimento de humanização, e essa palavra não surgiu à toa, né? A humanização da assistência, né? A humanização da emergência veio através dos profissionais chegando realmente à frente e trazendo esse atendimento para uma parte mais técnica. E aí surgiu o conceito que vai sendo discutido de acolhimento e classificação de risco. Então, na verdade, o que a gente precisa entender? As cores, que muito vocês já sabem, então a gente só vai agora aqui entender as armadilhas de prova, tá? E entender aquilo que pode trazer problema, e tem coisa que traz problema. Exemplo, dor de ouvido grave. Dor de ouvido grave. Não estou falando de um paciente, estou falando de questão de concurso, apareceu escrito lá. Deu entrada na emergência um paciente com dor de ouvido grave. O enfermeiro que está na classificação de risco deverá entender que a cor a ser utilizada é, letra A, vermelho, amarelo, azul, verde. Aí eles botam lá, laranja, para confundir com Manchester. Dor de ouvido grave, qual é a cor? Escutei vermelho, escutei amarelo. Não, eu vou dar a resposta, quer dizer, o texto vai dar a resposta, a gente vai entender. Mas percebam que esse tipo de pergunta é diferente do cara falar que um paciente chegou infartado. Quando ele diz que chegou infartado, o paciente chega com quadro de infarto na emergência, vocês vão classificar como o quê? Não tem dúvida, e isso aparece em prova, é questão fácil. Ou então chega lá, olha, o paciente foi pegar uma panela de feijão, questão de prova, pegou uma panela de feijão e aí soltou a panela de feijão, perdeu a força muscular, já não conseguia falar o seu nome, não conseguia mais verbalizar as suas ações, muito possivelmente um quadro de AVC, classifica como o quê? Aí você vai para o vermelho. E na dúvida, dependendo do quadro, eu sempre recomendo, tá na dúvida, joga para o mais alto e vê se dá sorte, porque tem questão, a gente vai ver as armadilhas, mas tem questão que não segue a lista que está no protocolo Humaniza SUS. A maioria segue, tá, gente? Mas tem questão de concurso que não segue, o cara bota o bom senso na prova. E banca não tem bom senso, então às vezes ele bota um negócio meio estranho que a gente tem que ir lá brigar com a banca. Mas na maioria das vezes, acho que eu só vi uma questão todo esse tempo de questão de acolhimento que deu problema. A maioria é muito bem resolvida. Que você olha e fala assim, não, isso aqui é vermelho mesmo, tá? Ou isso aqui é amarelo. Mas quando vem, e 90% vem da lista que está no Humaniza SUS, porque o Humaniza SUS ele mostra como é feito o acolhimento e já traz a lista. Então o cara não perde tempo, o cara vai lá, escolhe a patologia, coloca e pergunta qual é o eixo segundo o Humaniza SUS. Aí fechou, botou a bibliografia lá bonitinha, tem a lista pronta, dentro dos eixos, você só tem que saber. Mas tem as armadilhas, e são as armadilhas que a gente tem que ter o cuidado, então vamos a elas. Então, quando você fala de protocolo Humaniza SUS, a emergência de um hospital, presta atenção, a estrutura física de uma emergência, tá, deve ter 3 componentes de eixo. O vermelho, que é o atendimento imediato dos pacientes com risco de morte, procedimentos especiais. Tem que entubar rapidamente, funcionar um acesso profundo, tá? O amarelo, sala de retaguarda para pacientes já estabilizados. Ou seja, entrou pela vermelha, estabilizou, vai para onde? Para amarelo, é um fluxo, ok? E aí cuidado com a prática, hein? Porque na prática enche um, vai para o outro. Aí enche o outro, vai para o terceiro e daqui a pouco está botando onde der, tá? Sala de retaguarda, amarelo, para pacientes já estabilizados, porém, que ainda requerem cuidados especiais, paciente crítico ou semicrítico. E o verde, sala de observação, que devem ser divididas por sexo, feminino e masculino, e idade, crianças e adultos, a depender da demanda. O que está faltando aí? Qual é a cor que não veio? Porque o azul, na verdade, não é para estar na emergência. O azul chega na emergência, mas ele não é para estar na emergência. Então, na estruturação da unidade de emergência, você pensa em 3 atendimentos. Vermelho,
amarelo e verde. O azul, a gente vai ver que entra agrupado no verde. E depois você coloca ele para fora. Tá? Com todo carinho, mas bota ele para fora. Ele não era para estar ali. Ok? A gente vai ver isso durante a apresentação dos eixos. Mas, cuidado, eu não estou falando aqui do atendimento ao paciente. Eu estou falando da estrutura física. Quando você monta uma estrutura de emergência, quais são as salas que você tem que pensar que essa emergência vai ter? A sala vermelha, a sala amarela e a sala verde, para o atendimento a pacientes que não são críticos. Tudo bem até aqui? Aí ele vai para a discussão das cores. Aí ele fala que tem os eixos. E aí presta atenção. Tem uma aula, que é a aula 3 de emergência, que eu discuto gestão de desastre. E na gestão de desastre, a gente fala do protocolo START. Gestão de desastre é múltiplas vítimas. E lá tem prioridade 1, prioridade 2, 3 e 4. Isso é uma outra coisa. START cai em prova, tá, gente? Cuidado só para separar. Aqui a gente está falando do atendimento de emergência individual. Lá é gestão de múltiplas vítimas. São os desastres de grande proporção. Aqui, o vermelho é prioridade. Cuidado, é a primeira pegadinha de prova. Eles colocam muito assim, a cor vermelha, vírgula, prioridade 1. Dando a entender o quê? Essa é a prioridade 1, o outro é prioridade 2, 3 e 4. Não. O vermelho é prioridade 0, ele não espera. O atendimento é imediato. Então está aqui, ó, o paciente necessita de atendimento imediato, no qual existe risco de morte. É a emergência propriamente dita. Então, o vermelho é prioridade 0. Ele não espera. Deu para entender isso? Okay? Essa é a armadilha, tá, gente? Eles botam o vermelho prioridade 1 e derruba muita gente. Porque o cara raciocina com 1, 2, 3 e 4. E não, é 0, 1, 2, 3. São 4 cores, 0, 1, 2, 3. Para no 3. Tudo bem? Então, o amarelo, se o vermelho é prioridade 0, o amarelo é prioridade 1. Paciente que tem condições clínicas de aguardar 30 minutos para o atendimento. Esse é a urgência. Tá? É a urgência. Então, pode aguardar 30 minutos. Cuidado, pode aguardar 30 minutos não quer dizer que vá aguardar 30 minutos. O amarelo espera até eu terminar o vermelho. Terminou o vermelho, eu começo nele. Tá? E por isso a emergência é aquele setor gostosinho que tecnicamente ninguém para. Né? Porque quando tu termina, tu olha para o lado, já tem um bando esperando. E aí tem os amarelos, vermelhos, aí tu está atendendo o amarelo, chega um vermelho, e por assim vai. Tá? Bem, vermelho, amarelo, próxima cor, verde. E aí o verde é a prioridade verde. Prioridade 2. É só seguir a sequência, gente. Vermelho 0, amarelo 1, verde, prioridade 2. Casos menos graves, o paciente deve ser atendido em até 2 horas, com reavaliação de hora em hora. Mas toma cuidado com a situação dele, porque o verde não quer dizer que não tenha uma urgência. Ele pode ter uma urgência relativa ali. E a gente vai ver que mais à frente ele vai usar esse termo, urgência relativa. O verde pode virar amarelo, tá, gente? O amarelo pode virar vermelho. Então, o verde, ele tem uma urgência relativa, mas ele pode aguardar, ele está em condição clínica estável para aguardar o atendimento entre o vermelho e o amarelo. Aí depois a gente atende o verde. E o azul? Prioridade 3 era o cara que não tinha que está ali. Ele está ali pela falência do sistema. Então é o cara que foi caso de menor complexidade, o paciente apresenta condições clínicas de esperar até 3 horas ou mais, de preferência mais, para ele nunca mais voltar na emergência. Não posso falar isso, estou gravando, desculpa, não é por aí, tá? Isso não fui eu que falei. Então preste atenção, o azul não é para estar ali, mas ele vai. É o cara que quer trocar receita, é o cara que faltou ao emprego, né? Não foi trabalhar 8 horas da manhã, e meia-noite daquele dia ele aparece na emergência para falar assim, olha, estou com uma dor de cabeça desde ontem, e aí resolvi dar um pulinho hoje, não consegui nem trabalhar hoje, né? E aí foi por isso que caíram os atestados médicos e veio as declarações de comparecimento, para minimizar isso, tá? Então, o azul é o não, gente. Gente, prioridade 0, 1, 2 e 3. Deu para entender? Vermelho, amarelo, verde e azul. Tá? Então, aqui estão questões de prova em cima da prioridade. Agora, a principal questão de concurso, o cara te descreve o caso e pede para você colocar o quê? A classificação. Ele vai te dar a classificação. Tá? Aí você vai escolher qual é a classificação. Então, vamos lá. É uma lista, Protocolo Humaniza SUS, ele traz a lista. É o primeiro documento feito, aliás, muito bem feito, por sinal, porém, não está completo, porque a ideia não era realmente completar.
Não dá para completar, gente. Aquilo ali é uma linha para você seguir o raciocínio e, a partir daí, ampliar dentro das suas realidades. Tá? Mas virou, né, um prato cheio na mão das bancas. Porque como ele já descreve os casos, o que a banca faz? A banca vai lá, copia um caso, joga na prova e pergunta qual é o eixo. E sinaliza, ó, segundo o protocolo Humaniza SUS, do Ministério da Saúde, aí botou a referência da bibliografia, não tem jeito, tu tem que ir lá e cravar. Então vamos conhecer. Bom, vermelho. Primeira coisa, dica para a prova. Glasgow, escala de Glasgow, lembra? Menor que 12 é vermelho. Apareceu Glasgow menor que 12 é vermelho. E isso eu vou mostrar para vocês. Politrauma grave. Lesão grave em um ou mais órgãos e sistemas com Glasgow menor que 12. Isso é vermelho. Queimadura com mais de 25% de área da superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios. É vermelho. Queimou vias aéreas, é vermelho. Faz insuficiência respiratória brincando. Tá? Mais de 25% faz insuficiência renal. É considerado grave, então é paciente vermelho. Traumatismo crânioencefálico grave. E quando é que eu sei que está grave? O Glasgow está menor que 12. Então o atendimento é vermelho. Aí ele fala, estado mental alterado ou em coma, mas não é qualquer coma. É o coma que o Glasgow está abaixo de... Então dá para perceber que toda vez que você tem um Glasgow menor que 12, a cor a ser empregada é vermelho. Aí ele bota aqui, ó, comprometimento da coluna vertebral, qualquer comprometimento de coluna é grave, porque pode ter esmagamento, inclusive, de sistemas de feixe simpático e parasimpático. Desconforto respiratório grave, tá? E aqui, nem completei a frase, tá, gente? Nem completei a frase. Na apostila tá completa. Aqui no slide eu botei pela metade. A dor do infarto. Por que é a dor do infarto? Que o cara te diz que é uma dor no peito, associada à falta de ar e cianose, dor em aperto, facada, agulhada, que irradia para um ou mais membros superior, ombro, região cervical, mandíbula, de início súbito, de forte intensidade, acompanhado de sudorese, alteração de sinais vitais. O cara te descreve a dor do infarto. Dor do infarto é vermelho. Ok? Anafilaxia, reação alérgica associada à insuficiência respiratória. Vermelho. Tentativa de suicídio. Cuidado com esse aqui, hein? Quem vai fazer parte, inclusive, de saúde mental, qualquer prova de saúde mental, isso aqui cai. A tentativa de suicídio é vermelho. Tem que botar para dentro e atender rápido. Ok? Bem, só que existem, dentro da área vermelha, existem condições que não são especificamente de pacientes graves, mas a situação que envolve o acidente pode ser considerado grave. Então, repara, não é o paciente, é a situação que pode ser considerada grave. E aí eles chamaram de bandeiras vermelhas. E disseram que as bandeiras vermelhas têm que ser tratado como vermelho fosse. Quem são as bandeiras vermelhas? Acidentes com veículo motorizado acima de 35 km por hora. E aí, repara, 35 parece uma velocidade tão bobinha, né? Mas se você bater um carro a 40 km por hora num poste e você chocar o seu gradil costal, né, o gradil torácico, no volante, é suficiente para fraturar 2 ou mais vértebras. E quando você... vértebra não, costela. E quando você fratura costela em 2 ou mais pontos, você faz tórax instável, você evolui rapidamente com insuficiência respiratória e tu pode morrer. Então, a velocidade é pequena, mas o trauma pode ser grande. Então, pelo sim, pelo não, você trata ele como vermelho. Tá? Força de desaceleração, tais como queda ou explosão. Qualquer pessoa que caiu de segundo, terceiro ou quarto andar vai entrar como vermelho, gente. Porque o cara pode estar andando, mas o tipo de queda pode fazer ruptura de baço. Quer ver um acidente bobo, que tem listado aqui, já deu problema? Trem passando, né, em região de comunidade. Aí o trem passa rápido. No que passa rápido, desloca o ar e joga a pessoa longe. Faz deslocamento ou arremesso da pessoa. Tá? Nisso que arremessa a pessoa, ela cai e rompe o baço, que é um órgão hematopoético. Começa a sangrar, acabou, passa mal, choque hipovolêmico, morre. Por uma ruptura de baço. E isso tem alguns relatos de casos nesse sentido. Por isso entrou aqui. Tá? Perda da consciência, mesmo que momentânea após o acidente. Qualquer pessoa, se tiver relato que desmaiou no local do acidente, mesmo que já tenha recuperado, é tratado como
vermelho, porque eu tenho que entender se não tem uma contusão cerebral envolvida, tá? E não posso perder tempo. Negação violenta das óbvias injúrias graves com pensamento de fuga, alteração de discurso e ocasionalmente com respostas inapropriadas. Esse daqui eu gosto de explicar com um exemplo. Trabalhei em 15 anos em emergência de hospital público e um dos casos que eu sempre refiro, porque foi um dos casos que talvez assim, me marcou muito nesse sentido aqui, foi um senhor que estava saindo para trabalhar, 6 horas da manhã, e no que ele pisou na calçada, veio um carro, atropelou ele e esmagou ele na parede do muro da casa dele. Um acidente de trânsito. Só que nisso que esmagou, amputou a perna. Então ele teve amputação traumática de perna, saindo para o trabalho, né? O bombeiro veio e a cena da chegada dele no hospital, a gente estava perto de passar o plantão, chegou o bombeiro com o senhor e a perna dele envolta num saco plástico para uma possível tentativa de implante, né? Para reimplantar, fazer reimplantação de membro. Aquele senhor chega, lúcido, orientado, já no soro, e quando ele dá a entrada de emergência, a primeira coisa que ele fala com a gente: moço, dá para botar minha perna no lugar? Porque eu preciso trabalhar, senão eu vou chegar atrasado. Isso é o que, gente? Negação violenta da óbvia injúria. Ele está em choque. Esse paciente tem que ser atendido como vermelho. Entenderam? Fratura de primeira e segunda costela. Primeira e segunda costela fraturada lesiona grandes vasos. Ruptura de grandes vasos, hemorragia, choque e morte em 1 a 2 minutos. Então tem que ser tratado como vermelho. Da mesma forma, nona, décima e 11ª costela ou mais de 3 costelas. Nona, décima e 11ª, perfuração de fígado e baço. Gera hemorragia grave e morre. E mais de 3 costelas é um processo que a gente vai ver hoje chamado tórax instável. Tórax instável gera insuficiência respiratória e morte se você não atuar rápido. Por isso é tratado como vermelho. Fala. Vamos lá. A pergunta... Tem jeito, eu tenho que responder. Vou buscar as palavras, tá? A pergunta foi: o SAMU segue esse protocolo? O nosso sistema hoje está falido, tanto estruturalmente, quanto por recursos humanos qualificados, tá? Então, assim, temos problema? Temos. Temos bons profissionais? Muitos. Mas temos profissionais desqualificados? Também temos. Respondido? Não adianta você ter protocolos, isso foi uma coisa que a prática da enfermagem me ensinou. Não adianta você ter protocolos muito bem escritos se a sua equipe não sabe trabalhar com aquilo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é treinar a tua equipe, se você quer um processo de qualidade. Não adianta escrever. Escrever qualquer um escreve. Atuar não é qualquer um. Tem que ter treinamento. Tá? Vou te dar um exemplo rápido. Aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre pontuo bem onde eu estou falando, gente, porque nós temos alunos da nossa turma regular que são de outros estados, não conhecem o Rio de Janeiro, então eu sempre pontuo, né? Nós temos uma serra aqui chamada Grajaú-Jacarepaguá, que liga 2 bairros no Rio de Janeiro, e é uma serra bem tortuosa. E, vez por outra, tem acidente ali, e muito acidente de moto. E uma vez eu subindo a serra de carro, quando chegou numa das curvas, na outra curva eu vi o cara deslizar com a moto e cair. Então, o cara caiu na minha frente. E aí ele caiu batendo o cotovelo no chão. Como eu trabalhei muitos anos em emergência, a primeira coisa que eu já vi foi a fratura de cotovelo. Né? Então ele caiu, deslizou e parou. Parei o carro, liguei o pisca-alerta, o outro carro parou também do meu lado e nós saltamos. Né? E fomos lá atender. Fechou o trânsito e o rapaz fez uma fratura supracondília, que dava para perceber meramente por você mobilizar o local. Você sentia a fratura. E qual é o perigo de uma fratura supracondília para qualquer pessoa? Alguém sabe? Uma coisa chamada síndrome compartimental, onde você vai ter um sangramento e uma agressão rápida nessa área aqui, e a faixa muscular segura esse sangramento, faz uma compressão da artéria braquial, impede o fluxo sanguíneo para o braço, e aí ele faz isquemia e necrose de segmento, e forma trombo. Tá? Então a fratura supracondília é algo grave de qualquer fratura de cotovelo.
desde criança até idoso, fraturou o cotovelo, a primeira coisa que o ortopedista olha é a localização e já tenta imobilizar para evitar a questão da síndrome compartimental, chamado, depois se quiserem pesquisar, contratura de Volkmann, tá? Contratura de Volkmann, isso aí vocês vão ter na aula de cirúrgica, tá? Fiquem tranquilos porque a gente fala de ortopedia e traz a contratura de Volkmann, para vocês que é uma das complicações da fratura supracondília. E esse rapaz fez uma fratura supracondília. Então, naquele momento, na rua, o que a gente pode fazer? Segurar, estabilizar, tá? Observar se não tem um sangramento, uma hemorragia arterial ali, o que não era o caso, mas a fratura estava ali. Então, deixamos ele quietinho ali e acionamos o SAMU. Quando o socorro chegou, eu estava segurando o braço dele, na posição que eu sabia que a fratura ia estar estável, tá? Trabalhei em ortopedia durante 8 anos da minha vida profissional, como enfermeiro de clínica ortopédica, então sei lidar com fratura. E aí falei para o cidadão que saltou lá, né, assim, ó, é uma possível fratura supracondília, porque eu não vou cometer o erro de dar diagnóstico médico, sendo eu enfermeiro. Então eu falei assim, ó, uma possível fratura supracondília, está aqui estabilizado, eu prefiro só tomar cuidado na hora de colocar na prancha. Quando eu falei prancha, eu só escutei 1, 2, 3, esticaram o corpo do cara na prancha, braço esticado, prenderam na coisa, aí eu virei no ouvido dele e falei assim, agora você tem pouco mais de alguns minutos para chegar no hospital, se você quiser salvar o braço desse cidadão. O que eu falei depois eu não posso reproduzir aqui, tá, gente? Mas repetindo, eu não vou manchar a instituição por profissionais assim. A instituição é grandiosa demais, o SAMU é uma força de trabalho muito poderosa, muita gente boa. Mas, infelizmente, todas as categorias, né? Tem aqueles que mancham o trabalho. Eles também têm, tá? Possível aspiração, aqui é broncoaspiração, tá, gente? Possível contusão pulmonar e óbito no local da ocorrência, qualquer óbito. Repara, não estamos falando de quem morreu, estamos falando de quem ficou vivo no acidente que teve morte. Então, por exemplo, acidente de carro, morreu um, o outro está bem, esse que está bem vai entrar como vermelho, porque se teve óbito foi força suficiente para causar lesão orgânica, e esse paciente pode ter alguma lesão de órgão interno, por isso ele tem que ser atendido com prioridade. A ideia é essa, bandeira vermelha. Deu para entender isso, gente? Ok? Bem, aí vamos para o amarelo. Preste atenção, se Glasgow abaixo de 12 era vermelho, Glasgow 13 a 15, amarelo. Então, tudo que aparecer com 13 a 15, amarelo. Aí, quando você chegar em casa, for estudar com mais calma, né, mais tranquilo, vai surgir a dúvida. Porque eu estou desde o início falando o seguinte, Glasgow abaixo de 12. Gente, abaixo de 12 é o quê? É de 11 para baixo. Não é isso? O Glasgow vai de 3 a 15. Glasgow abaixo de 12 é 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. E aqui eu estou falando Glasgow 13 e 15. Aí vem aquela voz no ouvido e fala assim, e o 12? Classifica como o quê? Bom, isso o texto não traduziu. Particularmente eu acho que faltou menor ou igual a 12 no texto. Veio só abaixo de 12, tá? Então, fiquem tranquilos, aqui é um preparatório para concurso. Nunca vi questão com Glasgow de 12. O cara sempre bota, porque ele copia e cola, ele bota abaixo de 12 ou 13 a 15. Tá? Mas na prática, pô, Valdemir, se eu pegar um Glasgow 12? Gente, se pegar um Glasgow 12, você vai botar o quê? Vermelho, pô. Não dá para eu chegar para vocês e falar assim, espera um pouquinho que daqui a pouco cai para 11. Né? Aí fica fácil. Não, chegou 12, bota vermelho. Tá? Mas em prova não se preocupem com isso, porque eles copiam e colam do texto. Então vai vir abaixo de 12. Tá? 13 a 15, prioridade 1, atendimento amarelo. Politrauma com Glasgow 13 a 15, sem alteração de sinais vitais, é amarelo. Aí ele bota aqui, ó, cefaleia intensa, presta atenção neste aqui. Esse aqui tem aparecido em algumas provas e faz estrago. Por quê? Cefaleia intensa, de início súbito ou rapidamente progressiva, acompanhada de sinais e sintomas neurológicos, paraestesias, alterações no campo visual, dislalia e afasia. Dá uma vontade louca de chamar isso aqui de quê? AVC.
E se tu bota um AVC, tu classifica como o quê? E tu erra a questão. Não, na prática tu não tem a dúvida. Chegou com dislalia, afasia, alteração de campo visual, vermelho. Só que, observa, o texto chama atenção da cefaleia com sinais neurológicos. E eles chamam atenção que isso é amarelo porque, em princípio, só tendo isso aqui, eu não tenho alteração de sinais vitais. E não tendo alterações de sinais vitais é amarelo. A ideia é essa, tá, gente? E aí, o AVC que tem alteração de sinais vitais, que o cara faz hipotensão, que faz taquicardia, que chega com pele fria, esse vai ser atendido como vermelho. Tá? Mas se ele está estável nos sinais e sintomas, ele é amarelo. Aí vem aquela voz e fala assim, pô, mas se eu esperar muito tempo, ele vai agravar. Gente, aí o que a gente falou? O vermelho, você não vai esperar até 30 minutos para atender o amarelo, você atende o vermelho rápido e logo depois já atua em quê? No amarelo. E o amarelo pode virar vermelho, então a qualquer momento você puxa o cara. Isso é uma classificação para agilizar o atendimento. Tá? Mas em prova de concurso apareceu cefaleia acompanhado de sinais e sintomas neurológicos, só isso aqui, sem evoluir para sinais vitais, sem falar de sinais vitais instáveis, você vai tratar ele como amarelo. Se trocar na cabeça o que está escrito ali por AVC, tu erra a questão. Agora, se o cara botar que o paciente chegou com sinais de AVC, tu bota o quê, gente? Aí é vermelho. Sinais de AVC é vermelho. Ok? Deu para entender isso? Porque essa é uma armadilha que tem acontecido e tem trazido problema para algumas pessoas.